Muito bem, 18 horas em Conceição no Coité, 18 horas, em Riba do Prego, né, compadre? 18 horas? 18 horas, 18 horas. Hora certa! Falta bem pouquinho para daqui a pouco. 18 horas, Riba do Prego. Vamos começar o Coité Cultura, vamos principiar nessa segunda-feira, dia 6. Coité Cultura com Nil Santa. Com Ninho Santana, estamos principiando o Coité Cultura, né, compadre? Dia de Reis hoje. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Dia de Rei, Deus é mais. dia de Rei, deixa de ir moído, compadre. Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. É. Sabe de nada, inocente. Cala a boca! Sabe de nada, inocente, né? Liga a moda aí. Que é isso aí, compadre? Numa seca dessa, os gafanhotos cantando, e não existe isso não, né, compadre? Não existe não. Bota isso Dizeram que veio-se embora que o jato dele se soltou. Foi. Dizeram, sai daí! Bora, Simão. Eita bagunça desgraçada, né, compadre Bernardo? Compadre Bernardo. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Compadre Bernardo é um nome bonito, chegou. É feio, eu conheço. Conhece não, você não conhece não. O nome é bonito, compadre Camilo Araújo chegou por cá. Já estão nas Guabeiras, filho de Deus. Ou vocês estão na Guabeira, ou vocês estão de Salvador ainda. Você tá mentindo que eu sei. Ele está em Salvador. Você tá mentindo. Não, filho de Deus, ele estava em Salvador. Você tá mentindo. Não, ele estava em Salvador, né? A gente sabe disso, os buchos grandes. Boa noite, indo bucha grande. É, os buchos grandes Só tem chegando. barriga grande aí. É uma Deixa confusão. eu botar mesmo aí. É, filho de Deus. Mexendo com mulher teu aí, Sim, seu metorinho. Só o metorinho da Água Serena. Você tá mentindo Não que tô eu sei. não tô não. Você tá mentindo. Eu tô hoje meio cansado aqui. Você tá mentindo. Anania, quer que foi? Meu filho, É. aí o bambu vai no programa Coté Cultura. Muito bem, comadre Camila já chegou da férias, estava lá em Salvador, mais Bernardinho, né, compadre Bernardo, mais comadre Julinha, estava lá mais comadre Valdeira, mais Humberto. Humberto veio, Camila, também, dar uma pola sozinha aí, descansar um cadinho, senão vai topar, ponteiro vai dar KM, né, compadre Nau, ô Nau Carneiro, Nau é irmão de compadre Landuado, é o homem aí das disputas aqui nas mentiras, aqui no Pão de Itaca, viu, Nau? Eita, furunco, né, compadre? É, compadre Nau é irmão, né? Só que Nau é quem dirige aí, faz diligência do trio aí, de um dos trios que bel do antigo Chiclete, né, pra fazer festa na Bahia, né, compadre Nau? É, compadre Nau é feinho assim, mas é a Água Serena aí. Quem é esse menino aqui com violão, meu Deus? Aquelas rezas que tinha. Aí a Ave Maria tocada com esse menino, foi o que coisou o axé na Bahia, não foi não. Esse febrento aí, como é o nome desse camarada aí, meu amigo? Esse cara foi nega do Agreste, que não gosta de arrepiança. Era coisa mais ou menos assim, né? Não, era, como é o nome dele, rapaz? Eu esqueci o nome desse cara, foi quem pegou o axé, que era só aquelas músicas de frevo lá do Recife, ele fez o axé aí, e colou, deu certo, e o povo ficava na ilusão, e ele ganhou o tostão, ficou famoso. Né, compadre Noel? Daqui a pouquinho, compadre Noel, a gente vai botar o seu reis roubado lá na jiboia, compadre. Tá um povo sabido, danado, o povo de hoje, né, compadre? Tá. Você tá mentindo que eu sei. Sume como? Você tá mentindo. Não tô não, filha da gostaria. Você tá mentindo. É, o nome do cara é Luiz Caldas, né, compadre? Pra falar bonito, Luiz Caldas, do Axé da Bahia, né, compadre? Nega do Agreste, na boca do escuro, na boca do cimo do muro, aquela novela, foi aquele negócio, aquela lambança toda, foi, compadre? E o cara reinado pra tocar mesmo, olha isso.
quem sabe, né, comadre Ivonete? Comadre Ivonete, me diga uma coisa, Fideu, com o padre Daguinho, filho da Gostaria. Padre Daguinho, tu tá bom, Fideu? Tá bom, né, Daguinho? Tá bom. Melhor do que isso, quem quiser achar que tá ruim vai ficar pior, né, Daguinho? Nós só podemos agradecer mesmo, só temos que agradecer, não tem que pedir nada a Jesus. Já tá bom demais, tá com uma farinhazinha, um cuscuzinho para comer. Melhor se tiver virando os olhinhos, se não tiver, se conforme também, né, compadre? Não, se conforme, né, compadre Noel? Ô, Ivonete, como é que dá? Rei roubado hoje, né? Vai ser nas Guabeiras, na Guabeira vai ter rei roubado. Vai estar miudinho lá com a galera lá tocando viola, de porta em porta, vai ser um desassossego da desgraça lá, vai. Você tá mentindo que eu sei. Não tô mentindo não, tô falando isso porque eu tô sabendo de tudo aí, né, que o pai José Albino aí, tá lá vendo uma boa noite, um feliz, né, que como é, pai, os 20 felizes de 2025, né, compadre? Compadre, Zé Albino velho, tá lá no São Paulo, eita, tá longe, daí pro Coscobel é 2 minutos, viu, Zé Albino, né? Boa noite a todos aí, ouvintes de um feliz 2025. O calendário muda, compadre, mas o sol é quente do mesmo jeito, só esfria na hora que Deus quer, a lua nasce no mesmo lugar, quem muda é os homens, né, compadre? Não. Aí é um músico completo, né, toca todo... o cara é feio assim, mas é o Coscobel, né, compadre, velho? Chegou aqui, foi Luiz Carlos também, é outro furunco para viajar, né? Eu não gosto de mentira não, mas é desse jeito que ele vive também, né, compadre? Luiz Carlos, velho. Esse cara vai mentir, viu? Vai mentir nos infernos, diabo. Respeito o dia de rei, não xingue hoje não, seu Gostarela, viu? Não é assim também não, que a gente sabe que tem que respeitar. Boa noite, indo bucha grande. Bucho grande hoje. Já tem barriga grande aí. É difícil. Toca gaiteiro. Toca gaiteiro. Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada 1000 existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Essas musiquinhas que o pai Lula tá dizendo que a culpa é de Nau, compadre? Porque a culpa é sua, né? O pai Lula, tu tá lá onde? Tu tá de férias, Lula? Não tá não, né, Lula? Pobre, quando tem férias, carrega pedra na cabeça, né, rapaz? Não, coitado, só tá o pitinho também, tá os moinhos caminhando, dá pena o vento apanhar não, né? Mas você vê assim, mas é forte igual esses bodes de carrasco. Não vá atrás desses caras gordos demais não, que senão você se lasca, viu? Só tem conversa fora, né, não? É bafo de boca, essas coisas, tudo doidado assim, né? Cadê o menino que tava cantando aqui? Cadê o cara aqui pra eu tomar um golpe de pra gente começar o bate-papo aqui? Hoje tem muita coisa boa aqui, viu, compadre? Tem muita coisa boa aqui pra nós sortar as mentiras aí. Tá no Goiás, né, compadre? Tá no Goiás, compadre. Esse homem não sossega não, rapaz. Não sei por que esse carro dele anda tanto assim, né? Só 10 dias de começou a 10 dias e eu que tô torado, eu tenho desde 8 anos de idade, nunca sei o que desgrisa, é umas férias, é uma correria, né, velho? Porque eu sou faisqueiro. Faisqueiro é o cara que não tem emprego, não tem futuro, né, não? É o cara de biscate, o cara que hoje ganha, amanhã come atrás do que levou na frente, come na frente do que ganhou para trás, e aí sim vai levando. Canta aí um cadinho, Gostarena, vai! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, ou a flor da noite em uma boate aqui da Zona Sul.
vai ver quem é. Daqui a pouco Maria vai ver quem é aí. Se eu mandar um alô aqui pra compadre de Devon velho, só tá o pito, né, compadre Devon velho. Devon velho tá bonito, tá no rojão agora, virado com os cabelos. Aí na avenida, com agarrado na mãozinha da mulher dele, tá certo. Não solta não, porque não adianta ficar só não, que é desemprego, né, compadre? Hoje é assim mesmo. Devanzinho velho agora tá de férias, né, Devan? Não quer saber mais de negócio de trabalhar, tá bom demais. Tá com 77 anos, um homem, graças a Deus, bem numa postura boa. E aí, compadre Devan tá lá, né? O cara... Tá chovendo já em Tanquinho de Xavier, Tanquinho de Feira, né, compadre Nailson? Quem falou aqui foi Lula. Começou a chover em Tanquinho, né? Que tanquinho é? Depende de onde você tá. Se você estiver em Goiás, tiver um tanquinho aí, né? Porque tomara que seja o tanquinho aqui perto da gente, né? Tomara, né, Devan, velho? Esse cabo é meu primo. Primo Aço. Quem? Eu sou teu primo ou Lula? Quem? Não, que nada. Primo o quê? Que eu sou primo de Pardal, não. Deus tem misericórdia de mim, meu Jesus. Tu é doido? Sangue de Jesus tem poder. Que desmoralidade, esse hein? acabamento demais, né, compadre? Esse cara vai admitir, viu? Gosta de mentir. Você tá mentindo, que eu sei. Ele tá mentindo. Você tá mentindo. Bora adiantar, deixa de moído. Boa noite, indo bucha grande. Ei. Só tem barriga grande aí. Aqui o negócio tá só pegando. Aí. Compadre, deixa eu falar. É os meninos tirando sarro e nós levando a vida assim mesmo, né? Coité, cultura, comida santa. Comadre Alessandra, daqui a pouquinho, comadre Alessandra, eu vou tocar lá e o vídeo do show lá, aqui, comadre Alessandra, lá da família comadre Alessandra, que a gente tocou lá sábado, viu, comadre Alessandra? Vou tocar aqui daqui a pouquinho no Coité Cultura, uma celesta boa danada, uma festa boa danada aí, né, comadre Alessandra? Muito bem, compadre Nailson Carneiro tá por cá vendo a gente. Compadre Tico lá me deu uma atenção boa danada, o menininho sabido, né, compadre? Ô menino sabido, que esse é o molequinho do pré-A. Menino me conduziu até a área de show, ligou lá o disjuntor, não tinha energia, me ensinou onde era o lugar para ir no banheiro ou abraço, qualquer coisa. O menino sabia de nada. Os meninos de hoje não é os meninos velho tabarelo do tempo de vovó, não, viu? E esse molequinho de Tico tem futuro, né, compadre Tico? Compadre, o menino tem futuro. Sou eu aqui no rezado de Goiabeira, né, compadre? E aí a gente volta, eu mostro na estante aí, viu, compadre? O negócio lá do senhor São Roque, foi um negócio bom danado. Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. Somos cantador de reis, somos cantador. Pois é, rapaz, aí a gente viemos aqui mostrar as lapinhas, que já é um assunto raro, e a gente conseguiu aqui pegar aqui as lapinhas de Rita, de Madalena, e também a lapinha aqui de Tereza, né? E a gente agora vamos registrar e botar para vocês aí assistirem. E vai ficar aí, né, no nosso canal. Enquanto o mundo for mundo, existir internet, esse material vai estar aí para as pessoas assistirem à vontade, beleza? Nós concluímos aqui as filmagens e vamos só mostrar para o pessoal que é uma coisa rara, né? É uma cultura que está morrendo, está acabando. Os jovens hoje não faz mais, as jovens não é uma cultura bem diferente, os meninos hoje é outro mundo, outro patamar, correto? Então é isso aí, a gente registrando aí, vai ficar a lembrança para lá no futuro não muito distante, dizer assim, ó, rapaz, aqui era a lapinha que fazia assim, assado, e hoje não se faz mais, porque o mundo do jovem hoje é o quê? O mundo do jovem hoje é a faculdade para poder viver melhor. E aí a faculdade ocupa muito tempo, não tem outra coisa a fazer na vida, a não ser isso. Beleza, Coité Cultura? Tô aqui embaixo de um framboã. Que eu vejo aqui ele. Um framboã, foi plantado por mim, Ivete e Gilvan. A gente plantamos isso aqui nos anos 90, os anos 90, 96, a gente está aqui. Fizemos aqui essas árvores aqui que está aqui hoje adulta, foi a gente que plantamos aqui. Beleza? Vamos concluir o bate-papo aqui. É isso aí. Pois é, meus amigos. Eu vou lá agora bater o papo com Madalena, entrar aqui na sua residência. Estou aqui em Goiabeira, né? Aqui a tradição ainda mantém. Muitos amigos aqui ainda mantém essa tradição
das lapinhas de Natal, né? Eu vou mostrar para vocês, registrar, porque é um momento que vai passar o Natal e para o ano possa ser que a gente não tenha mais essas pessoas que fazem isso, correto? Pronto, a casa de Madalena tá logo aqui, esse pezinho de framboão roxo aí, é framboão, meu Deus? Como é o nome dessa flor aí? Flor de maracujá, alô Bahia, flor de maracujá, Coité, Bahia. Muito bem. E vou também na casa de outra amiga aqui, sua irmã, minha amiga Rita, né? Que também nós já conversou com ela. Vamos mostrar, ver se nós conseguimos mostrar as três de uma vez só, registrar. Porque, como a gente falou, né? Hoje a gente tem essa matéria para mostrar, mas para o ano que ela é simbolizada ao Natal. Quem conviveu isso sabe, né? O menino Jesus, que é no Natal. Depois do Natal, do Reis, eles desmancham só no próximo ano. E aí a gente não sabe se no próximo ano a gente vai ter, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que onde está esse prédiozinho aqui, hoje é de um neto, né? Da mãe de Madalena que morava aqui, né? Hoje é do neto dela aí. Aqui também tinha a Lapinha, tinha um comérciozinho dela, né? E seu Olimpo, que é o pai de Madalena, que mora mais aqui um pouquinho do lado. É onde a gente vai lá filmar a lapinha dela. Beleza? Goiabeira sempre mantém essa cultura. Eu vou lá na casa de comadre Rita e comadre Mirene, ver se a gente consegue mostrar. Galera, bom dia, obrigado Bom dia. você me responder aqui. Me diga aí a satisfação de você continuar fazendo essas lapinhas, uma coisa que está acabando, Madalena. Ave Maria, para mim eu imagino chegar um dia e dizer não tem mais lapinha, porque eu faço o possível. Eu subia o morro, eu ia com os meninos, as mulheres, pegar aqueles garranchos, aquelas coisas. Como eu estou com o joelho doente, aí eu não estou indo mais. Compro a samambaia, que é Helena atrás do enxu. E os outros caras, as outras coisas, meus filhos arrumam por aí atrás. Esse material, os cavalinhos de barro, essas coisas, tudo você guarda de um ano para outro, né? Com certeza. Tem coisa aí que tem mais de 20 anos. Porque ainda ontem eu ganhei que Tereza me deu, da Venaí. Tá vendo? Tia Naí, olha, rapaz. Tia Naí fazia. Ela fazia lapinha. Eu ainda me lembro. Quantos anos que ela morreu? Mais de 30 anos que ela morreu. Tem mais de 30 anos. Esses te deram a tu e tu aproveitou pra tua. Botei na minha lapinha, tá ali. Que foi de Tia Naí ainda. Que foi de Naí. Tem uns 30, mais ou menos 30 anos. Eu vou, Ave Maria, eu vou guardar com mais de tudo para nunca acabar. E da sua mãe tem alguma coisa ainda? Não, da minha mãe talvez não tenha mais. Certo. Né? Porque ela parou de fazer um tempão. E aí acho que ela dividiu com o povo, nesse tempo eu não fazia, né? E lapinha, desde a véia Frazinha, a véia do Mira, que tudo elas faziam lapinha, que eu já acompanhava lapinha, minhas avós. Tia do Mira é sua avó? Sua avó, a mãe de mamãe. Sua avó, né? E a mãe de papai é Frazinha. Tia Frazinha aqui. De João Carneiro. Bora ver a lapinha aqui, comadre? Agora eu quero que você pode vir para cá. Eu quero que você vá me dizendo aí para o povo, o pessoal entender. Que esse pessoal novo não sabe o que é aí, o lugarzinho aqui. Aqui Maria Bonita, mais Lampião. Vinha do mato, né? Você tá vendo aqui. E tem uns bichinhos por aqui. Aqui a igreja. Tem que ter a igrejinha, né? Tem a igreja, os anjinhos, as pessoas, as mulheres rezando. Sim, sim. Né? Ali, que é nessas roças que tem aquelas casas no alto, no morro. Tem as meninas ali. E eu ganhei ontem, que uma pessoa, nora dela, da minha Naí, que foi minha madrinha, ela fazia lapinha. Tem mais de 30 anos que ela faleceu e ontem eu ganhei esse belíssimo presente. Tem mais de 30 anos que ela faleceu. Ela já tinha isso aí. Nada, tem uns 35 a 40 anos isso aí. É brincadeira, coisa dessa? Aí essas ferramentas aqui, tudo você sai adquirindo, né, Madalena? As pedras atrás do mato, o povo me dá, eu lavo. A samambaia você vai buscar? Samambaia eu compro. Eu não nasci em palácio, eu nasci em uma roça. Aê, compadre John, parei aqui um minutinho só pra dar um alô pra John Oliveira, que é compadre Diquinho. Também já brincou muito, né, Diquinho? Aí na Lapinha, compadre Manuel Pereira tá aqui também, compadre Daguinho. Bora, Daguinho, vê o resto embora. Aí os animais vieram, o boi, né, os reguinhos. Visitar, né, Madalena? Vieram tudo visitar. E tá José e Maria. Sim. Só falta o menino porque não tá no tempo ainda. E aqui tem um tempo de botar, 24. Na véspera? Na 24, porque no Natal é 25. Então do dia 24 pro dia 25, 12 horas a gente coloca. Entendi. Tem um dia de botar que é para simbolizar o nascimento. Não, o nascimento de Jesus. Sim, sim. Aí com 6 dias pra frente, tem o Reis, né? Tem o Reis. Tem o Ano Novo. Aí com mais 6 dias é o rezado. Né? E também, Madalena, até o boa, né, Madalena? A gente canta. Vocês cantam? Todo ano.
Todo ano vocês No cantam dia aqui. 6 de janeiro a gente começa pela igreja, depois volta para todas as casas que tem Lapinha, a gente vai visitar. Cantam reis, tudo se diverte, pessoas da comida bebe, outros não dá nada, mas não importa. E aí vamos lá. Goiabeira, Madalena, preserva um bocado de cultura boa ainda, né? Graças Goiabeira? a Deus. Eu percebo, eu vi vocês ali, eu vi vocês naquela festinha que teve aqui na praça um dia desse, dançando, cantando roda, não foi? E ali é o grupo de porque as luzes, a luz. É muita coisa, né, Madalena, É pra muita manter? coisa aí. Mas é satisfatório, não é isso? Ah, mamãe, é um prazer. Eu tenho pena quando chega o dia de desmanchar. Tu acredita? Tem prazo de Para Bolinha, você sabe aí, Bolinha, você sabe o que é isso aí, Bolinha? Uma lapinha de Natal, filho de coisa que comeu. Lapinha, compadre aí, compadre Bolinha, tá vendo a gente também. Manchar, Madalena? Não, depois do dia 6. Depois do dia 6, depois de Dia Reis, né? 7 em diante pode desmanchar. É, certo. Porque aí tem uma data de início, né? Pois é, meus amigos, essa aqui já é uma lapinha muito diferente daquela que nós pegou lá no Poção. Cada um tem uma criatividade, o sentido é o mesmo, mas a atividade diferente uma das outras, né? Cada um tem um procedimento diferente. Mas é bonito demais da conta. Madalena, obrigado, viu, Madalena? De nada, o prazer foi todo meu de você elogiar meu trabalho, minha lapinha. Vamos mostrar lá no Coité Cultura e divulgar para o mundo todo, ver que tem muita região que não sabe o que é isso aí. É verdade. Pois é, meus amigos. Aí essa geração não tá mais, não vai, quando a geração de Madalena, suas parentes, seus amigos, essa geração dessa idade aí, desistir disso, que chega a hora que as pessoas cansam. Aí, o que é que acontece? Vai acabar essas coisas que só é umas coisas que trazia alegria, é até um calendário religioso também, né, Madalena? É verdade. É religioso também. Nesse tempo que se tinha essas coisas, tinha mais respeito à vida. Os jovens tinham mais um negócio ligado à família, e hoje a gente percebe que está acabando tudo que é bom para. Pois é, meus amigos, estou aqui com a Coité Cultura, mais uma vez. Eu estou aqui na casa da minha amiga Rita, né, mostrando essa lapinha aqui. Essa aqui já tem, é diferenciada das outras. Aqui já tem aí onde o menino Jesus está esperando a data para poder botar ali o bonequinho simbolizando Jesus de Nazaré, onde ele nasceu. E isso é uma tradição, gente, que vai acabar. A gente percebe que vai acabar porque hoje as jovens não fazem isso mais. O mundo já oferece a faculdade para poder trabalhar, então não tem mais essa atividade. Isso a gente percebe que vai acabar. Em um futuro não muito longe vai acabar, e aí a gente tem certeza disso. Eu estou registrando aqui para manter isso vivo. Vai ficar lá no YouTube registrado, enquanto o mundo for mundo, você vai poder registrar isso aqui. Então aqui estou na Goiabeira, já estive lá na casa de Madalena, e aqui estou na casa de Rita, que são irmãs. Que elas fazem essa tradição do tempo da sua mãe também. Que a gente como criança, na época, brincar, se divertir, as crianças, diga, onde tem isso, onde tem aquilo. Ai, gente, que coisa bonita, né? A gente percebe o trabalho que dá para fazer, essas casinhas feitas artesanais. Cortou um bloco aqui, fez o corte certinho, parecendo que foi uma casa feita mesmo. É isso aí, pessoal. É só pra gente registrar aqui. Goiabeira está sempre saindo na frente, mantendo as culturas dessa família aqui dos Carneiros, que gosta muito de cultura, de manter isso aí. A gente agradece aqui a minha amiga Rita. E vou agora fechar o papo ali com a minha amiga Mirena, que também tem, para nós registrar esse momento aí. Meus amigos que assistem o Coité Cultura, estou aqui na casa de minha amiga Tereza, a mãe com Marco Parieto, mais nós. Eu estou aqui, né? Mais uma lapinha bonitinha aqui do nosso povoado de Goiabeira. E vem mantendo essa cultura ainda, né? Essas donas de casa, mas no dia que elas cansar, gente, vai acabar, porque é como elas relatam mesmo. Os jovens não querem mais fazer e aqui vai acabando. Aqui a gente, tempo de criança, a gente se divertia bastante com isso, simbolizava aqui o nascimento do menino Jesus. Ali está o galo, as ovelhazinhas, enfim, todo tipo de animal se fazia de barro ou comprava. O rei está ali esperando a manjedourazinha. E esse bonequinho que simbolizando Jesus só bota no dia, na data, né? Do dia 24 para 25. O dia 24 para 25 é que é botado aqui, para poder simbolizar o nascimento do menino Jesus. Essa igrejinha é feita manual, cada um cuida das suas coisas, faz o que pode fazer. Vi muito esses bonequinhos de barro
Dona Judite fazia, tia Naí, fabricava para botar aqui, pintava. Porque naquela época nem existia onde comprar também, vamos dizer assim. Era mais feito caseiro mesmo, né? E isso, olha que coisa bonita, pessoal. Então a gente registrando esse momento aqui, que é para poder ficar aí registrado pro resto da vida, né? Da hora que entrar no YouTube vai estar aí essa cultura. É a cultura e ao mesmo tempo, pessoal, é um calendário religioso. A casa de João de Barra. A casa de João de Barra aqui. É todo tipo de coisa que simboliza a roça, né? A gente percebe que na Lapinha ela é usada para poder fantasiar, né? Como se fosse um ambiente onde Jesus nasceu, aquela região onde Jesus nasceu. Aí é botado cavalo, patos, os 13 reis magos vêm aqui com presente para dar Jesus, e assim vai. Dá muito trabalho, mas é satisfatório para quem gosta, quem tem a tradição, né? E é como a gente tá dizendo, vamos registrar e vai... Diga onde estão os noivos, né, Dadal? Era aquela disputa danada. Vai ficar aí lá no nosso registro, na nossa página. A hora que quiser assistir vai estar lá. Eu agradeço aqui a comadre Tereza. E agora a gente vai na casa de comadre Mirene, para nós fechar aqui as 4 lapinhas de goiabeira. Obrigado aí, comadre Tereza. Muito bem. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, mais uma lapinha aqui na goiabeira. A lapinha da casa do Padre Nito, comadre Mirene. Aqui, mais uma tradição aqui que vem mantendo, né? Comadre Mirene vem mantendo, porque a mãe dela fazia, Dona Judite fazia. Inclusive aqui tem um bocado desses reis magos aqui, que tá caminhando aqui, que eu lembro. Esse galo aqui foi Dona Judite que fez. A mãe de comadre Mirene aqui, ó. Foi a Dona Judite que ela fazia esses bichinhos, ela fazia tudo de madeira. Cansei de ver ela fazendo com a faquinha, um pedaço de burana, aí pra fazer a lapinha dela aí. Só que essa tradição vai acabar, gente. Não tem pra onde correr. A gente percebe que não tem como ir longe, né? E aqui na Goiabeira já fui em 4 casas. 4 com essa agora. E a gente vai... Ó, o pisca-pisca, acendeu. É a evolução que naquele tempo era uma vela que acendia. Hoje tem um pisca-pisca. Pintando aqui na urna de Belém. Oi, sou de fora, oi, de casa. São José também cantou. Eu sei cantar o rei, viu, pessoal? Pois é, meus amigos. Esses bus aqui, ele é natural. Esses bus aqui era da região da gente mesmo, né? Hoje é mais difícil achar, porque as caatingas acabou. Muito difícil, que é guardado de um ano para outro. E é isso aí. Eu só estou registrando para vocês aqui, para nós inteirar aqui a matéria dessas lapinhas de Natal. Lapinha de Natal. Mais um aqui em Goiabeira. 4 com essa, viu, gente? Também só tem essas 4 mesmo aqui. E aí eu vou ficar no registro. E agradecer aqui com o Padre Nito e a todos vocês aí do Coité Cultura, para manter essa cultura aí. Quem mandou foi São José. Quem mandou foi São José. Cantar reis não é pecado. Cantar reis não é pecado. São José também cantou. São José também cantou. São José também cantou. Nesse dia de alegria. Mas depois de muito tempo, São José também chorou. Depois viu seu filho morto, pregado numa cruz por nosso amor. O de casa foi embora. O Adelídio chegou, Adelídio rei. Ô, Adelídio, Cramozinho chegou, cremosinho, não foi, compadre? Chegou cremosinho. Ô, compadre Bolinha, compadre Zacarias. Zacarias, a gente agora vai lá pro negócio do navio que você filmou lá, né, Carinha? Ô, cadê o menino? Palito, Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta. Diga onde tá São Jorge, né, compadre Adel? Onde é que tá a espada de São Jorge? Tá enfiado lá, aí nós procurava. Era uma confusão. Repare do que a gente se divertia. Diga onde está a espada do senhor São Jorge. Aí procura num canto, procura em outro. Diga onde está o veinho de bebê. Não sei. Aí a disputa da coisa dele, né, compadre Adel? Adelídio, cremosinho da Bahia, tá aqui com a gente.
Nós temos um cara de coisa boa para mostrar hoje e vem a chuva, né, pai? Compadre Lula me disse agora há pouco que já chove em Tanquinho de Feira, né? Adelídio tá sabendo, Adelídio? Diz que está chovendo em Tanquinho de Feira. Está chegando a nossa chuva. Jesus e Maria José, Senhor, mande, porque e que manda em paz também, né? Vamos agora, antes de mais nada, antes de mostrar aqui minha lambança que eu fiz no final de semana. Graças a Deus, fiz 2 eventos bons. A gente resistiu um cadinho aí, né? E queimouzinho no quê, Ninho? O que, rapaz? Queimouzinho é um apelido justamente saudável, né, compadre? Saudável. Você tá mentindo que eu sei. Por quê, filho? Você tá mentindo. Queimouzinho. Você tá mentindo. Ô Jesus Micos está por lá vendo a gente, que o Pai Jesus Micos aí em Barroca, né, Pai Jesus? Obrigado pela audiência aí, Caba Velho, tá vendo a gente aí, né, compadre? Tamo junto e misturado aí, viu, Pai Jesus? Tá vindo a chuva aí, viu, comadre Zita? Comadre Alessandra, tá começando, né? Depois dessa... Daqui a pouquinho eu vou botar aqui a matéria de compadre Zacarias, lá mandou, rapaz, umas imagens boas danadas. Zacarias virou um paparazzi do Coité Cultura. Tudo que ele acha bonito, ele filma e manda pra gente, né, compadre Zita? Mas antes de mais nada, compadre Alessandra Matos, olha, Alessandra, como foi lá? Feira de Santana tá relampejando, né, compadre? Tá chegando. Aqui foi sábado o evento que a gente fizemos lá o aniversário da mãe do compadre, a esposa do Patico, né? Nenhuma carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Veja que já me esquecer. Agora eu preciso só saber quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim e deixar sempre a sonhar. Olha agora, por favor, precisa mais. Olha agora, eu preciso só saber. Meu amor, diga pra mim onde está. Fala pra mim qual a razão dessa triste solidão. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim e deixar sempre a sonhar. Olha agora, por favor, olha agora, eu preciso pra saber. Dessa triste solidão. Sucesso de Rio,
isso aí, né, compadre? Obrigado, né, compadre Alessandra, o pessoal aí da família compadre Alessandra, pelo convite, né? Esse show tava marcado, tinha bem um cerveja, né, compadre? A gente pensa que não chega e chegou, né? E deu tudo certinho, graças a Deus. Tocou lá também o Robson Vaqueiro, uma gente lá, né? Muito bom, muito bacaninha, muito especial isso aí. A gente resiste tudo, né? Depois a gente vai passar o show de ontem também lá na piscina. Mas antes de mais nada, você mostrar esse negócio aqui, Cardozinho. Cardozinho, nós temos paparazzi do Coité Cultura, compadre Dadá. Tem os paparazzi que vocês aí podem filmar, desde o celular, qualquer novidade nas roças, na cidade, qualquer coisa, manda pro 9121-223290, que a gente passa aqui, né? O que mandar a gente, né? As coisinhas da gente, vamos mostrar as coisas da gente. Deixa lá as coisas de Michael Jackson pra lá ali. Vamos mostrar nossas coisas, que é o que bom é isso, né, comadre Alessandra? Obrigado aí, viu, comadre Alessandra? Eu fiquei, comadre Alessandra, muito feliz com esse menino da senhora, viu, Madrigo Patico? Que menino educado, que menino pra frente, esse menininho, né, Bel? O Coscobeu, o menino desse aí é Coscobeu, aí vai ser gente importante aí, que o Moliguinho não é educação danada, sem receio, entrou no carro mais gente, descambou lá pro lugar do evento, falou onde era, chamou a tia, abriu o portão, a tia se batendo lá pra onde é que tava os bocal da luz, daí a pouco ele acendeu tudo, e a maior educação, sentou quietinho. Eu gostei de ver o menininho assim, né, velho? As menininhas assim que não é pirrinhado, eu gostei de ver, né, Patico? Zé João chegou por cá, boa noite, Zé João, com Serena Rei. Chegou Zé João, o compadre Jaime chegou também. Tá relampejando, compadre, em feira. Segundo Zacarias, né? E disse que tá chovendo no tanquinho de feira também, né? Tá chegando nossa chuva, Zé João. Tá chegando. Bora, Zacarias, conta sua história. Boa noite. Alô você do Coité Cultura, que assiste esse maravilhoso programa. Estamos aqui em Itacaré, Bahia. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Estamos aqui na área da Praia da Baleia Jubá, um dos pontos turísticos dessa cidade de Itacaré. Aqui é o Rio de Contas, um rio que corta a Bahia, tem sua nascente em Piatã e deságua aqui no Oceano Atlântico, na cidade de Itacaré, Bahia. Esse é o exato momento do encontro das águas doces com o mar. Aqui é o Rio de Contas, onde deságua aqui no mar, no Oceano Atlântico. Muito lindo, uma paisagem exuberante. Um ponto turístico bastante visitado aqui em Itacaré. É isso, meus amigos. Aqui foi o registro da minha passagem na cidade de Itacaré. Aqui é o encontro do Rio de Contas com o mar. Zacarias, te agradece aí por você, né, dar essa forcinha pra gente. É importante, né, Zacarias? Essa consideração aí, né, compadre Dadal? Né, compadre Alberto Santos, tá vendo a gente aí, né? Pera aí, eu quero, antes de mais nada, deixa eu parar aqui. Pera aí, que tem coisa boa aí. Tá tendo chuva já, né, na região, tá bonito pra chover, né, Zacarias? Obrigado aí pelo vídeo, a gente agradece aí pela essa participação com a gente aí, né? Vamos fazendo os vídeos, pode mandar, deitou o celular deitadinho, você faz um vídeo muito bom, pode relatar o assunto aí, né, compadre Alberto? Chegou por cá, Zé João disse que lá o calor tá danado. O Zé João não é só aí não, Zé João, o calor tá, os cabelos do subaco tá batendo, Zé João, tá batendo palma em qualquer lugar, Zé João. Compadre Vanusa chegou, compadre Vanusa também, compadre Vanusa Oliveira, que é prima casada com o padre Zé João. Daqui a pouquinho o Zé João canta um cadinho, né, Zé João? Vamos terminar aqui esse negócio, vamos ver, bora. Compadre aí foi o vídeo de compadre velho, de compadre Zacarias. Chegou a chuva. Deserta da minha terra, mas felizmente Deus agora se lembrou de
de manda-chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. De manda-chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Rios correndo, as cachoeiras tão zoando, terra molhada, matos verdes, que riqueza. E asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E asa branca, tarde canta, que beleza. O que é que esse macaco quer aí? Persigo desgraçado. Olá, fazendo um pequeno vídeo aqui, JN. Aqui na roça de Joilton, Itapecerica. Mais um amigo nosso aí, né? Município de Mata do São João. Aí, aqui de Goiabeira, mas estava lá visitando a fazenda aí dos parentes. Água. Está aqui, ó. Aqui o pessoal chegando. Olha esse aqui, você conhece? Esse aqui parece como um Elon Musk, né? Ei, Lila. Olha a bomba d'água aí, irmão. Olha pra aqui, ó. Ó, melancia aqui não é problema. Você quer vir chupar uma melancia? Vem aqui, ó, em Mata do São João. Exatamente no povoado de Itapecerica, viu? Não esqueça. Próximo ao JK, onde tinha um... Rapaz, como é que a gente vive tão perto, negócio de 200 quilômetros, uma diferença dessa aí, a natureza como tá aí, ó. Verdinha, né, Vanusa? Como é que pode, pai Jaime, né? Não dá para entender, né, o poder de Deus como é que é. E a gente aqui tão seco, né? E aí, compadre Antônio fez esse vídeo aí, mandando pra gente aí. Tem uns pés de coco, pé de laranja. Sim, compadre. E a roça de melancia é essa aqui, meu povo, ó. Sim, o povo, tudo felizão aí. Em pleno verão, viu? Nós estamos em dezembro, que aí no sertão da Bahia ninguém vê nada verde, né? Mas aqui no litoral não tem seca não, né, irmão? Então é isso aí. Aí é o Antônio velho de seu Romão aqui das Goiabeiras, né, compadre Matheus? O compadre Alberto, é compadre Antônio aí que botou aí o vídeo, fez o vídeo lá da roça dos parentes dele, aí comendo coco, né, e mandou dizendo que lá tá bem chovido, tá melancia dando no chão, na rama, né? Compadre Antônio. Venha, pessoal do grupo aí, venha chupar a melancia aqui, ó. Dá pra ver quantas aqui, só nesse pedacinho aqui, ó. Ó pra aqui, ó. Que o sol tá quente aqui, rapaz. Não dá pra ver direito, mas tem muita melancia aqui, viu? Vamos chupar a melancia ou não vai? Vamos que vamos. Eu já chupei uma jaca mole ali, ó. Não sei se bate bem com melancia. Olha que coisa linda essa aqui. Essa aqui é bem gigante. Peraí. Não misture não, meu amigo. Melancia com jaca não, que aí você vai nascer cavalo. Aí vai dar um negócio errado aí, né, Zacarias? A galera aí, tudo feliz. Era pra mandar. Foi o ano passado que ele falou. É mandar pra quem, rapaz? Diga aí. Mandar pra quem o quê? O que é o coco verde? Onde é esse Noel? Conceição do Coité, tá certo. No Conceição do Coité. Valeu aí, Coscomeu, né, compadre? Valeu. Aí os meninos tá mais gente. Comadre Vanusa, valeu pela audiência, né, comadre Vanusa? Se eu ir aqui ligeirinho aqui, Zé João, se eu mostrar aqui a comadre Alessandra que tá lá doida pra ver aí os meninos lá do show lá de sábado, lá no aniversário. Se ele me perder no caminho desse lugar, eu vou na lua, chora na calçada, menino da feira buscando carinho. Também porque no tempo livre tem que encerrar, não a vida passa, não romper a hora, a gente sozinho.
Papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Eita, compadre Alberto, dá um arrepio no subaco, velho, aqui. Uma vaquejada dessas assim, né, compadre Alberto, que a gente fica pirrinhado assim, lembrando, matando saudade aí. Loura Santana vendo a gente aí, obrigado, comadre véia, dando audiência pra gente aí, né, comadre Loura, obrigado. A gente fica aí, alegre, satisfeito por ver aí você participar aí do programa do Ninho Santana, seu irmão, né? Seu irmão mais velho, mas é irmão. Considere a velhice, mas a velhice tá acompanhando todo mundo, né, compadre Alberto? A velhice, né, compadre Nesita, a velhice não tem costeirena que se livre. É, não tem negócio de nada com mais bonito, não vai ficando velho. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco, encolhendo o pinto. Zé João, canta um cadinho aqui pra eu tomar um gole de água ali, que Zé João tá lá na Teofilândia, compadre, vendo a gente mais com Vanusa na Fazenda Fortuna, né, compadre? É, Zé João, Coscobeu, velho, tá chegando a nossa chuva, Zé João. O Zé João que chegou também aqui, Zé João, foi culpado de Gico, velho. Pensa um homem que gosta de falar de mentira. Ele é ele mesmo, não tem igual para gostar de sorrir de mentira dos outros. Você tá mentindo, que eu compadre sei. Gico, compadre. Você tá mentindo. É um coscobeiro. Aí é feio, eu conheço. Você não conhece, não. Não me bota em boca quente, não, compadre Gico. Não quero nem saber desses meninos velhos mentirosos, né, compadre Gico? Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá É, sempre bonito. Eu sou um dos últimos. Leitão. Acertar. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Daqui a pouco chega a chuva, viu, gente? É, boa noite, indo bucha grande. Que foi, comadre? Só tem barriga grande aí. Não fala em barriga grande, não, que eu tô pirrinhado. Com a minha parece que quer me engolir, viu, compadre Gico? A minha parece que quer me engolir. Tem hora que eu tô dormindo de papo pra cima, a mulher acorda, taca um litro de água na boca e eu acordo sufocado, porque ela diz que tem uma cobra dentro querendo sair de dentro, né? A barriga quer engolir o negócio não é brincadeira, não. O negócio é um furunco, meu amigo. O negócio com o padre Zecaria, velho, é a barriga grande demais. Dá uma tristeza na senhora, sua mulher, do caba, né? A mulher fica numa pirrei, vê o cara sair assim do banheiro com aquela toalha, nem nu, nem vestido, entrando nos quartos das suas considerações, com aquele moinho velho, coitadinho, com o bucho engolindo tudo, aquele bumbumzinho, a gavetinha, não dá um pastelzinho, a mulher dá uma tristeza e fala assim, comadre, não vou viver muito não, comadre. Oxe, comadre, conversa besta é essa? Vou não, comadre, o desgosto. Manuel tá com um bucho da gota serena. Cara. Não é brincadeira não, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É assim mesmo, né, rapaz? Boa noite, indo bucha grande. Boa noite, um aço. Boa noite, um aço. A gente, eu com o padre Jaime Pereira. Velho do Forró Bodó, padre Zé Pinto, velho. Tá tudo na fila, né, compadre? Tudo na fila. E a mulher fala assim para as outras, para as comadres, comadre. Não vou viver muito, não, porque o desgosto é grande. Desgosto é grande, vai ter bucha assim no. Comadre, que é isso, comadre? Dá um chazinho pra desintoxicar mais, pra ir. Aí bebe chá, bota água com sal, bota cebola doce, alho, cabeça de corante, aí de buia, ferrão de corda cru, dá pro homem beber, gargarejar, bota sal, tira. Não come isso hoje, amanhã amanhece com a fome arrinada. E não tem jeito, rapaz, o bichinho murchando aquele bumbum velho, virando, rapaz, um rostinho de menino quando coisou assim, e o pobre da mulher numa tristeza. Que pensa uma coisa desmantelada, né, Zé João? Bora, vamos deixar pra lá, né, compadre? Vamos deixar pra lá. Vem chegando pra brincar no meu o teu cavalo tentando cadeira. Tá inspirado hoje, viu? E o safado
polida. É, vou botar. Do bem, contar o cantor que contou lá do Catu. Eu não duvido, já estudo Deus ensinar. De domingo na manhã, noite e domingo, eu te anuncio no centro da catedral. Brasil, velho, sem porteira, né, compadre Jaime? É assim mesmo, né, compadre Jaime? É assim mesmo. Aí tem que sorrir um pouquinho, porque não é brincadeira não, né? Se a gente for ficar muito entusiasmado, vive pouco, né, compadre velho? Vive pouco. Vamos adiantar o lado. Ô, Nedina, tira essa perna do descanso, militríssimo. Nedina. Nedina, filha do Coscobeio, tira essa perna do descanso, para fazer vergonha a vovô. Vovô, eu ando de longe vendo esse negócio desmantelado, né, compadre? Ô, gente, bora adiantar aqui. Cadê o negócio lá do... Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. Cadê, compadre? O negócio de ontem, deixa eu ver onde é que acha. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome e sede morrerem seus animais. Patrão, eu não posso mais tomar conta do seu gado, está pouco meu ordenado, minha esperança morreu. Peço perdão ao Senhor, desculpa a sua senhora, que amanhã vou embora, ver se no sertão choveu. Meu povo já se esqueceu, não sabe se estou vivo, e eu aqui sendo um cativo, trabalhando para o Senhor. Chegando o mês de novembro, dando a primeira chuvada, é unir-se a vaqueirama em frente à casa caiada. Vão olhar no campo, o pasto se arrama, já tá fechada. O vaqueiro da fazenda é quem se monta primeiro no seu cavalo castanho, bonito e muito ligeiro, e vai ao campo pensando na filha do fazendeiro. Ei, nivoeiro bonito, oh, como é vem a trovoada. Oi, como é vem a trevoada, e como é vem a trevoada. Ei, nivoeiro bonito, ei, como é vem a trovoada. Ei, como é vem a trevoada, ei, como é vem a trevoada. Ei, como é vem a trevoada, ei, como é vem a trevoada.
velho do coisa comeu aí, né, compadre? O compadre Bélico só tem uma coisa, compadre. A evolução chegou pra muita coisa na vida, mas tem um pessoalzinho, meu Deus. Hoje eu tenho ido em vários salões. Tem um pessoal que não chegou, não. Em algum país do mundo ainda tá uma pirriança, né, rapaz? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho pra vocês verem a forma de dar o grau no cabelo dessa menina, né? Eu acho que do jeito que tá o mundo pegando fogo, ainda botando fogo nesses cabelos, aí é de lascar o cano, né? Com minha esposa pra ela fazer uma progressiva no cabelo, todos estavam com a agenda lotada. Aí só que a mulher passou o nome de uma pessoa que fazia particular. Aí nós chegamos na casa da mulher aí pra fazer a escova. E na hora que minha esposa viu o procedimento que a mulher tava usando o cabelo da mulher, ela não quis fazer não. Fiquei sem entender nada. Como não entende isso, eu não sei por que ela não quis fazer. Foi o jeito de nós voltar embora pra trás, mas eu fiquei sem... Não, como é que ela vai fazer, meu amigo? Uma situação dessa aí, parabéns. Joga água aí, comadre. Jogue água, tá pegando fogo no... Vala Jesus e Nossa Senhora do Parto. Vala, meu Deus do céu, que cabelo difícil é esse aí, rapaz. Esse cabelo aí não tá aprumado não, né, comadre? Tá... Vamos adiantar, filho de Deus. Eu não posso acreditar, Aí foi ontem lá na piscina, aí na saída aqui de Coité, a confraternização do pessoal aí, dessa empresa aí. A gente chegou junto na piscina aí, o palco... levando um repertóriozinho, né, parabéns, fazendo um... Depois a gente traz mais uma oportunidade para... Depois a gente mostra mais outra parte lá, né? A hora da lambança, toca um forró, toca uma lambada, toca uma apaixonada, toca um... De tudo um cadinho, né, compadre? Deixa eu ver isso aqui, pra eu beber uma aguinha, deixa eu ver isso aqui. Capa de revista! Capa de revista! Vamos lá, meu povo! Segura! Todo mundo conhece, vamos lá!
capa de revista exposta na banca pra todos verem. Um dia à tarde, andando na rua, me surpreendi quando numa banca vi um corpo nu queimado do sol. Conhecido meu, há tempos atrás me pertenceu, como eu era feliz. Pois ela me com seu corpo exposto estava ali. De comadres, conselho não de padre, tirou ela de mim. Ô, compadre, já uma boa música dessa, a gente viaja. Capa de revista exposta na banca pra todos verem. Na primeira noite, ela de vergonha a luz apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, por todo lado seu corpo é mostrado, sem censura é fotografado, como ela mudou. Pois é. Os camarotes! Foi a sua vaidade, conversas de comadre, conselho não de padre, tirou ela de mim. Eita, dor do coscomeu, né, compadre, velho? Conselho de amiga, não foi conselho de padre. Amiga é que tem umas amigas aí que tá na bagunça, não quer que as outras vá junto. Aí o cara vai perder a mulherzinha dele, ficou aí, é a sua de conversa não de padre, tirou ela de mim. Ave Maria, Jesus e Nossa Senhora do Pato, não gosto nem de estar perdendo tempo nessas coisas aqui, né, compadre? Cadê aqui, rapaz? Tô com um menino aqui, com uma discussão de um velhinho aqui, virado o filho do Coscobel. Deixa eu ver onde é que ele anda aqui, pra eu pegar esses meninos aqui, pra trazer pra vocês verem. Que a coisa tá bagunçada, aí o povo manda pra mim aqui, eu não quero nem saber. Manda eu arrocho o nó, né, compadre Zacarias? Cadê aqui? Eu vou... Tem também aqui o samba roubado aqui de Compadre Noélio. Cadê, Compadre Noélio, o sambinho de Compadre Noélio? Samba não, rezado, foi, Compadre Noélio? Rezado, Compadre Noélio, lá na Jiboia. O povo tá aprendendo a respeitar um pouquinho a cultura, filmando. O celular é uma máquina retada, né? Cadê? Bota aqui antes que eu vou procurando os outros. Vá passando aí, vá, arrocha.
roubaram, já veio no escuro. Areia, liga a luz. Compadre velho, compadre Noel aí na jiboia, registrou aí, né, compadre? Que bom, isso é muito bom. A gente vai mantendo aí, né, essa boa vontade de estar provocando aí esses vídeos. Isso é importante, né? As pessoas precisam se divertir, né? Deus não fez o homem para viver triste, muzumbudo, não. Pode se divertir com as coisas dessas que é benéfico, né? Distrair a sua mente, brincar. Aí não tem muita coisa que pode reclamar, não. Nós temos uma polêmica aqui rapidinho. Essa questão dos pastores, dos padres, essa questão de dinheiro, tá tendo um desconforto muito grande no mundo religioso. E nós estamos aqui com um pastor ensinando, falando sobre essa questão do dízimo, das ofertas. Ele vai explicar direitinho que existe uma controvérsia e tem aí, pastor, na minha opinião, se aproveitando, né, de pessoas que estão lá na igreja, que não lê, que não tem conhecimento, e fica aí debaixo das asas de pastor, de padre, pegando seus dinheiro e arrojando nó. E o que a Bíblia ensina não é bem assim, né? Vamos ver um taquinho aqui e vocês tiram suas conclusões aí, bora. Meu Deus do céu, aonde já se viu o pastor falar uma coisa dessa? Presta atenção nesse vídeo aqui que estão me marcando e espera que eu já vou comentar o final. Olha só isso aqui. Deus nunca fez essa promessa. Eu não devolvo 100 vezes mais. Quem contou isso pra você na igreja mentiu pra você. Isso não está na Bíblia. E se alguém achar esse texto onde Deus diz, deposita o teu dinheiro que eu te dou 100 vezes mais. Ah, mas está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Lá diz, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. O que é mantimento? É quando entrar um com fome, a gente tem uma cesta básica para dar. É quando entrar um pedindo remédio, a gente tem como comprar o remédio dele. E aí sim, fazei prova de mim. Está dizendo assim, ó, se você vigia na semente que você está dando, você vai ser abençoado. Só que ele não disse que daria 100 vezes mais. Ele disse que venha muito sobre a tua vida. Aleluia! Só que a gente joga a semente na terra e diz, ó, minha parte eu fiz. Se nascer, nasceu. Se não nascer, não quero nem saber. A gente joga um pouco de dinheiro na igreja e diz, agora é com o pastor. Se ele roubar, o problema é dele. Não, eu preciso voltar e saber o que a igreja deu esse mês de cesta básica. O que a igreja fez? Qual é o plano da igreja? Qual foi o projeto? Aonde vocês estão gastando dinheiro? Onde é que está a minha semente? Ah, mas eu fiz um voto. Deus diz que tem 10 pessoas com R$1.000. Deus não diz essas coisas, irmão. Isso é mentira. Isso é o diabo que diz. Que isso não é de Deus. Meu Deus do céu. Exatamente. Essa conversinha, Deus mandou te dizer para tu trazer R$2.000, 2 abóboras e um preá assado, 2 carneiros esse mês. Jesus mandou, só ver os crentes falando essas coisas, tá feio, a coisa tá ficando feia. Na minha opinião, então pegaram um regimento aí, isso é mais dos crentes. Eu não tenho aqui capa encoberta com ninguém, é mais dos crentes que inventa esse negócio. Deus mandou te dizer que tá vindo aí uma noite bacana para você, que tá vindo isso, que tá vindo aquilo. Deus conversa com esse povo todinho, esse povo passando embaixo, né? Só vejo gente dizendo que tem intimidade com Deus e a casa dele bagunçada, a vida dele bagunçada, os filhos vivendo turbulência, e na família, ele também, cheio de pataquada. Mas, gente, adiantando o que então? Se ele tem essas intimidades tanta com Deus, que Deus manda curar fulano ali, manda levar aviso para ele, por que ele mesmo não recebe a abundância de Deus? Rapaz, virou uma pataquada, esse negócio de dinheiro. Tem muito aí, instituição rica, muita gente rica aí. E as pessoas que estão indo para a igreja, as pessoas que estão indo para a igreja, tomar mais cuidado com o seu dinheirinho, não fique dando dinheirinho na igreja de católico, de padre, de mais não, rapaz. E não precisamos de igreja luxuosa e pastores e padres vivendo uma vida de abundante, não. Deixa eles se lascar também. Deixa eles lá trabalhar para lá também e comer pouquinho. Se é justo você trabalhar o mês todinho, aí você pegar 10% do que você ganha. Tem gente aqui que dá uma novilha para um leilão, outros dá 8 cabeças de ovelha, outros dá um comércio quase todo de não sei o que para isso, dá aquilo, dá saco de farinha, dá aquilo e não sei o que. Estão extorquindo, rapaz, extorquindo as pessoas dá com boa vontade, porque as pessoas não têm
a maioria das pessoas não tem hábito de ler a Bíblia, de ter esse cuidado. Então, estão fazendo da casa de Deus comércio. O próprio Jesus chegou lá no templo e quebrou tudo. Quando ele chegou lá, que achou essa baderna, ele disse: "Ló de hipócritas, estão fazendo da casa de meu pai comércio." E lá ele não voltou mais. Não é que não é para você não estar lá. Você tem que ir na igreja, você tem que congregar, dê sua oferta, dê o que você quiser dar, mas dê aquilo que você possa dar. Para que furunco Deus quer dinheiro, rapaz? Para que a igreja quer dinheiro, rapaz? Eu estou vendo aí a gente se dando muito bem, o luxo, subindo e descendo das igrejas, e aí os pobrezinhos trabalham o mês todinho, tem uma galinha no terreiro com 2 pintinhos, deixa os pintos off, mas doa a galinha para um leilão. Outros traz saco de milho, outros traz doa moto, outros doa não sei o quê, outros faz isso, não sei o quê. Os crentes a mesma coisa, acabando com o tempo que Deus mandou. O pastor aponta assim: "Você aí, ó, do fundo aí, ó, Deus mandou lhe dizer que você é para trazer aqui, traga." Eu não vou dizer, depois eu digo no seu ouvido, não vai ficar ruim. E assim os pobrezinhos levam, né? E agora veja os luxos que estão as igrejas. Para que esse luxo? Sabe qual é a narrativa que eles falam? A casa de Deus também tem que ser bonita, tem que ser isso. Casa de Deus um aço. Casa de Deus um aço. Está sendo lá é baderna. Viu? Se aproveitando das pessoas de bom senso, os pobres dos trabalhadores que chegam aí, trabalham o mês todinho e chegam nas igrejas e pegam o seu dinheiro, achando que vai se... Você está achando que você vai se salvar com essas coisas aí? Você não vai não. O pecado do cara não vai ser tirado na hora que você está dando uma novia, está dando dízimo, está dando... Não, é para dar. Vá lá, dê sua oferta, dê seu dízimo, dê um borreguinho a uma igreja, uma hora ou outra, precisa ajeitar uma coisa ou outra ali. Mas esses luxos que está acontecendo aí, essas badernas, não. Você vê aí as festas hoje das igrejas, seja ela qual for, é trio no meio da rua, com as bandas cara, banda subindo e descendo, a prefeitura gasta, o povo ajuda, a igreja não gasta um centavo. As igrejas não gastam 1/1000 de centavo. A prefeitura é vereador, é o povo que dá isso, e essa baderna subindo e descendo, não sei para quê. Eu acho, na minha opinião, não sei para que igreja está dentro com um trio no meio de rua, subindo e descendo, e fazendo de conta que é a festa do mundo. A festa de igreja é dentro da igreja, na frente da igreja, é ali, é para ser ali. Não tem nada que está com essa coisa. No meu modo de pensar, né? No meu modo de pensar, e Jesusinho de Nazaré não está comendo esses H. Viu? E vocês que estão me ouvindo aí, eu digo a vocês porque quando a Bíblia se fala do dízimo lá no Velho Testamento, justamente isso, que vem as doações, que vem aí os dízimos dados para a casa de Deus, para dar comida às viúvas e os doentes, os mutilados de guerra, daquele tempo lá, no tempo do passado, para se manter. Foi para isso que Deus pediu para tirar essas ofertas, esses dízimos, como é chamado, para que ajudasse essas pessoas carentes. Eu não vejo igreja ajudando carente. Eu não vejo igreja ajudando carente. Nem vejo e nem ninguém vê. Eu vejo é só crau e creu. E os pobrezinhos acabando tudo que tem para poder fazer essas coisas todas. E eu vejo isso, que poderia a instituição das igrejas pensar melhor, parar com essa luxaria, que para ir para o céu, para ter um contato com Deus, não é esse real, velho, fuleira que nós temos aqui no Brasil, né? Não é o dólar, não é nada dessas moedas, é só para movimentar aqui o calendário do homem e parar com essas riquezas, esses luxos todo, que não vai dar em nada, né, pai Jaime? Não vai dar em nada. Eu ajudo, eu estou lá, vou em uma, vou em outra, na hora que for para ajudar, estou rente, mas meu dolarzinho não é assim como o nego está pensando, não. Quando eu estou lá carregando pedra na cabeça, nunca vi um padre vir me dar uma ajuda, nem um pastor. Não vejo não vejo um presbítero, nem um sermão, não vejo ninguém ir lá ajudar em Santana, nem ajudar com o Padre Jaime, nem ajudar com o Padre Roberto, nem ajudar ninguém. O pau quebra lá, nós só em chuva, debaixo de só em chuva, só eu e Jesus, e piaba mais eu, né, compadre? Tu é doido, rapaz. Eu não tenho medo de nada, né, compadre?
Ei, compadre Zacarias do Coscovil, né, rapaz? Você não é assim não, Tenho né? medo de nada. Não tem medo de nada. A verdade é essa. É, pois Eu é. não tenho medo de nada. É isso mesmo. Tenho medo de nada. Não tem medo de nada. A verdade é essa. É, pois é, gente. Deixa pra lá. Quem quiser fazer sua lambança, faça. Lembrando pra vocês que o Natal Luz foi embora. Acabou o Natal Luz, né? Foi embora, terminou ontem. E agora só no próximo ano. O povo ficou feliz. Foi, apesar do tempo estar seco, mas o prefeito esforçou para as crianças, para as pessoas se fazerem felizes ali. Não ia dar jeito, ficar triste também não ia trazer a chuva, né? E aí só um momentozinho de satisfação, foram 40 dias, essas brincadeiras aí, esse simbolizando aí o Natal, simbolizando aí o nascimento do menino Jesus, mas acabou, né? Acabou, e agora só para o próximo ano, e eu acredito que é um ponto positivo para a gestão fazer essa coisa toda, né? E o melhor de tudo, que isso já é um projeto de lei, foi registrado nos anéis da casa, lá ninguém vai poder derrubar mais, né? O prefeito que entrar, para ele não fazer esse evento, ele vai ter que rasgar aí o calendário e vai ficar um pouco, vai enfrentar problemas, né? Com a questão do calendário. Mas a gente sabe que é assim mesmo, não é isso? O povo aí se divertindo, o povo também gosta, né, compadre Jaime? O pessoal também gosta de uma lambançazinha, tá no meio da rua, o sol tá quente, né? Mesmo de noite, mas parece que o sol tá vivo. E o povo tomando suas raigniquezinhas aí, né? E muito bem. Aí, essa é a realidade da vida, né, compadre velho? Essa é a realidade. Então é por aí, né? As menininhas dançando, o pau quebrou, bonitinho, e tá tudo certo com a Coité Cultura. A gente não resiste a essa porque é uma multidão de gente aí, vendo, se divertindo. Porque, gente, ficar dentro de casa, esse povo também, todo mundo em cima de um celular, não vai trazer a chuva, né? Se fala assim, mas gastando esse dinheiro com a seca dela, esse dinheiro que ele gastou aí vai comprar chuva, não tá botando água para quem precisa, não tá resolvendo aí onde ele pode, onde cabe o prefeito botar os carros d'água, limpando as aguadas, como a gente estamos resistando. Então, trazer as pessoas alegres. Você ficar triste não vai resolver o problema, tem de erguer vossas cabeças, vamos tentar se alegrar pelo hoje, por estar seco, para amanhã pode estar molhado. E eu acho que a intenção aí foi essa mesmo, alegrar as pessoas. Pessoas doentes, Jaime, a gente doente, a gente enfraquece a mente, né, compadre Zacarias? A gente pode ficar, a doença chegar mais fácil aí, né? Não é compadre Alberto Mateus, Manezita aí, o pessoal que tá vendo a gente aí, não é isso? Vamos fechar, Código? Deixar de conversa repisada, né, compadre? Porque, graças a Deus, eu não tenho medo de nada, né, Jotinha? Tenho medo de nada. Exatamente. A verdade é essa. Eu não tenho medo de nada. Bom, é assim mesmo. Não, a gente fica doido, né, compadre Zacarias? Então a gente vamos se divertir um bocadinho e a vida continua. O Leãozinho aí, Leãozinho, vai se lascar, vai lá. Você é da selva, tá no meio da gente porque você quer. Aqui você não é amarrado aí, você não é como você quer, não. Não é isso, Zacarias? Pois é, pessoal. Aí o finalzinho do evento, né? 45 dias, né? Encerrou ontem. Então, tá registrado aí. Tchau pra você também. Vá, corujinha. Você ganhou o dinheiro do mundo todo aí. Divide um cadinho com a renda aí. Pra gente comprar um cuscuz. Não é isso, meu bem? As crianças ficam felizes. Os pais têm onde levar as crianças nesses 40 dias. Né, pai Jaime? Tem onde levar as crianças. Tem onde tirar uma foto. E a vida é assim. Vida triste traz tristeza. Que tristeza, né? Como diz o velho da televisão. Que tristeza, né? Então, vida alegre simboliza uma coisa melhor. Vamos se alegrar. Esse negócio de viver muzumbudo não dá muito reggae, não. Um abraço a vocês e nós vamos fechar com um cadinho aqui da lambança de ontem. Ninho Santana lá nas piscinas lá da confraternização.
Deixa eu falar aqui, mandar um alô para o compadre Adão, que é uma falta de higiene, que o compadre Adão passar tanto tempo sem aparecer aqui no Coité Cultura, eu já estava desconfiado. Será, meu Deus, que eu machuquei com o compadre Adão, alguma palavreada doido meu, que o compadre Adão tá por cá agora. Muito obrigado, compadre Adão. Filho do Coisa Comeu, Adão velho, né, compadre Adão? Muito bem, compadre Adão, mas eu tô indo embora, filho da Coisa Serena velho, ó. Você chegou atrasado, mas chegou, né, compadre Adão? Pior é, ruim é chegar ligeiro, mas não chegar em casa, né? É, tem aquela conversa feia, né, compadre? Tu estava no São Roque, sabe, e eu não fui cá. Aí você não foi lá. Eu vou mandar os vídeos aí da festa do São Roque, viu, compadrão? Para você ver um cadinho aí. Eu sei que você é um cabo de Deus, evangélico, esses meios de festa não é muito sua praia, mas a gente, né, a consideração dos amigos assim mesmo. Né, compadrão? Filho da Coisa Serena, velho, né? Você tá ocupado. Tava ocupado, né, compadre Alberto? Muito bem, compadrão. Bora ver, vamos continuar. E aí eu vou mandar pra tu aí, tu ver um cadinho como é que foi aí, viu? Compadrão, foi bom demais da conta aí. Graças a Deus. Tome um whisky, tome um whisky pra dormir. Pra esquecer que você vai melhorar. Agora toma. Agora vai descer até o chão, descer até o chão, dançando a lambadinha, vai descer até o chão, chão, chão.